Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui presentes para a apresentação de resultados do segundo trimestre do XPEX ETER2, Fundo de Investimento Imobiliário. Seguindo aqui, não é, o nosso roteiro usual, eu vou começar pela carta do gestor. A carta do gestor, muitos de vocês aí acompanharam o call de resultados do XPEX ETER1, nosso primeiro fundo. Então, aqui a gente repete bastante o assunto, não é? Falando um pouquinho da atividade econômica nacional, que surpreendeu positivamente no segundo trimestre e levou aí o Copom a revisar a estimativa de crescimento do PIB do Brasil para 2%, antes 0,7%, que tinha sido apresentado no trimestre anterior, e tivemos aí resultados positivos em dados de emprego, crédito e utilização de capacidade instalada aqui no Brasil. Porém, não é, existe uma preocupação com a inflação, né? A gente já viu agora uma deflação no IPC 15, mas a gente vê ao longo do ano, no primeiro semestre, não é uma perspectiva inflacionária, então fez o Banco Central manter aí uma postura hawkish em relação aí à taxa de juros básica Selic ao longo do segundo trimestre de 2022. Falando aí de aspectos que podem, né, trazer alguma volatilidade para o cenário doméstico e também para o cenário internacional, a gente vê aí o aperto monetário nos países desenvolvidos e a perspectiva de ciclo recessivo na economia, desdobramentos prolongados aí da guerra da Ucrânia, que continua tendo desdobramentos aí e tensões entre Rússia e Europa, e o aumento da tensão entre China e Taiwan, com o envolvimento aí do time do Biden, não é, nos Estados Unidos, e também no cenário doméstico, a corrida presidencial e as incertezas sobre o cenário fiscal. Daí, não é, agora entrando aqui no setor logístico, que é o foco do nosso investimento, não é, imobiliário nesse fundo, a gente vê aí o mercado brasileiro, não é, de alto padrão, apresentando números positivos. Na média nacional, o aluguel pedido foi de R$ 20,80 no primeiro trimestre, de 22 para 22 no segundo trimestre. Se comparado aí, ano sobre ano, teve um aumento de 12%. Tá? A taxa de vacância apresentou uma queda entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, caindo de 10,9% na média nacional para 10% no segundo trimestre de 22. Em Minas, onde a gente tem um ativo de Contagem, não é, que é um dos investimentos do fundo, a taxa de vacância estava não é, em praticamente 0%, tinha 0,6% para 1,8%, e o preço pedido apresentou essa queda, porque essa vacância que entrou é uma vacância de qualidade inferior, então antes só tinha uma vacância residual num empreendimento muito bom, que estava pedindo R$ 33, e agora com esse ativo de menor qualidade e pior localização que voltou para o mercado, a média cai, mas é porque o que a gente tem aí de estoque disponível é muito pequeno, então qualquer variação faz essa oscilação muito grande, tá? Mas na comparação entre o segundo trimestre de 21 e o segundo trimestre de 22, a gente teve aí o preço pedido, não é, de 21,60 com aumento de 22%, tá? No Distrito Federal, a gente, não é, teve aí uma vacância nos condomínios logísticos diminuindo de 7,40 para 4,60%, não é? Então, no ano sobre ano, e o aumento no preço pedido leve de R$ 20,50 para R$ 21,20 no segundo tri, mas isso pegando o estoque como um todo. E na comparação, o preço pedido, não é, teve uma queda de 8%, mas também tem a ver, não é, com o estoque remanescente sempre. No âmbito do fundo, só relembrando aqui, depois a gente passa com calma cada um dos projetos, a gente tem 2 projetos, um em Contagem e outro em Brasília, certo? Então, passando aqui adiante, aqui mostrando a visão geral do fundo, foi captado para esses 2 investimentos um total de R$ 102.200.000. Disso, nós alocamos, por enquanto, 70,3 milhões de reais para os 2 projetos, 57% para Brasília, 43% para Contagem. A gente tem ainda 21 milhões para alocar entre esses 2 projetos. Temos 4,6 milhões de reais de provisão de taxa de administração,
2 milhões de dry powder e 4,1 milhões de reais foram gastos aí nos custos da oferta. Tá? Seguindo aqui, a gente hoje continua marcando, não é, esses empreendimentos pela metodologia de avaliação a custo. Nossa participação nos dois empreendimentos é de 97,5%, porque a gente tem uma pequena permuta de 2,5% dentro desses dois empreendimentos. Por enquanto, do total da nossa captação, a gente já investiu praticamente 20 milhões de reais, praticamente 50% em cada projeto, né? 51,49 entre esses 20 milhões de reais. Passando a seguir aqui os destaques do trimestre, só para relembrar vocês aqui de alguns números e a gente entra no detalhe de cada um dos projetos nos slides específicos. Brasília, a gente tem uma ABL, né, uma área bruta locável, de 67.197 metros quadrados e Contagem 50.125 metros quadrados. Nós não iniciamos as obras, a gente está ainda na fase de licenciamento, então também não temos nenhum avanço físico nem financeiro. A gente concluiu a oferta em novembro de 2021. Em dezembro, na segunda quinzena, nós fizemos a aquisição do imóvel de Brasília e, em maio, fizemos a aquisição do imóvel de Contagem. Aqui o cenário macroeconômico é a mesma carta, não é, do nosso time de research, então, que nós apresentamos nos outros calls de resultado. Vale a pena depois da leitura por completo de todos vocês para entenderem o que a gente está imaginando aqui, prevendo de cenários para a macroeconomia nos próximos anos. Então, a nossa projeção consolidada de retorno, não é, no primeiro call de resultados do primeiro TRI, aliás, do final de 2021, né, do primeiro call, a gente tinha aí 29,7% de retorno no consolidado dos projetos. Em maio, 30,8%, foi uma variação sutil em função de algumas economias que a gente estava vendo nos projetos, conforme a gente ia avançando, e agora uma pequena queda, comparação à base, não é, que é 29,7% para 27,8%, que se dá em função de uma demora um pouco maior do que era o esperado inicialmente na aprovação dos projetos. A gente tinha ideia de iniciar essas obras ainda dentro do primeiro semestre e a gente vai iniciar as obras no começo do quarto TRI de 2022. Isso é comum, né, dentro de desenvolvimento, a gente ter algum atraso em relação à nossa projeção inicial, porque a gente depende de diversos órgãos de prefeitura, órgãos estaduais para conseguir fazer as aprovações, mas agora a gente está na reta final e 99% de certeza que iniciaremos essas obras agora no final do terceiro TRI e começo do quarto TRI, respectivamente. Então, agora entrando no detalhe de cada um dos projetos, só primeiro mostrando o resumo do portfólio, a gente concentrou aqui entre Minas Gerais e Distrito Federal, que eram os nossos dois projetos apresentados no Roadshow. O projeto de Brasília, que foi o primeiro adquirido, que foi em dezembro de 2021, a gente tem aí 67.197 metros quadrados de ABL. A gente está bem avançado na aprovação, a gente vai ter a licença de terraplanagem entre o final de setembro e o comecinho de outubro. A gente está na fase final da contratação da construtora. A gente já tem o preço da construção ajustado, ficou dentro do que era o nosso orçamento de obra lá atrás, e a gente vai fechar esse contrato de construção agora no mês de setembro para essa obra iniciar no mês de outubro. Tá? Daí, com isso, vai ser um prazo de obra, depende um pouquinho das chuvas no verão, não é? Porque Brasília, tanto Brasília quanto Contagem, a gente tem aí desculpem, uma temporada de chuvas entre final de outubro, começo de novembro e janeiro, então isso acaba atrapalhando um pouquinho o cronograma, mas a gente, com a expectativa de chuvas que a gente previu aqui, de acordo com os dados históricos, a gente deve entregar essa obra em 10 meses, a obra de Brasília.
tá? Começando ela agora na segunda quinzena de outubro. E daí, para Contagem, a gente tem aí teve uma revisão de projeto, onde a gente conseguiu ganhar mais área. Nossa área inicial de projeto era de 46 mil metros quadrados, hoje a gente já, em algumas revisões de projeto, já está em 50 mil metros quadrados, então aí ganhamos praticamente 10% de área bruta locável, o que melhora o nosso empreendimento, né, e potencializa nosso retorno, dado que a gente dilui o custo de terreno, custos indiretos, etc. Aqui a gente está, não é basicamente na mesma fase de aprovação do que Brasília, então a gente também tem uma expectativa para outubro de ter a licença de terraplanagem, com isso iniciar as obras. A gente também já está na fase final de contratação, né, da construtora que vai fazer essa obra. Essa obra, ela teve um aumento de custo, mas esse aumento de custo ele foi proporcional ao aumento de área locável que a gente está, não é, tendo nesses ajustes de projeto que a gente está fazendo. Então, a única diferença do primeiro trimestre para esse segundo trimestre na projeção de resultados é realmente, não é, a data de início das obras, consequentemente a data de entrega, que acaba atrasando, não é, o nosso início de receita, o nosso potencial de desinvestimento mais cedo desses empreendimentos. Mesmo assim, tá, para os dois empreendimentos, para Brasília, nossa projeção aí é ter um holding de 32 meses e para Contagem de 30 meses, a contar da data que a gente entrou no empreendimento, tá? Então, a contar de dezembro e maio, respectivamente. Mas a gente acredita ser bem factível de se trabalhar com desinvestimento antecipado, dado, não é, os dois mercados, que são mercados que estão aí muito bem, em termos de aluguel, não é, de absorção e vacâncias muito baixas, então vai alugar rápido esses empreendimentos, e em alugando rápido a gente consegue desinvestir mais cedo. Acho que tem algumas aí perguntas. Vamos começar aqui. Uma primeira pergunta: haverá um terceiro investimento em Osasco? E daí continuando a pergunta, né? Serão distribuídos dividendos, retorno do resultado dos aluguéis? Daí tem uma última pergunta aqui. Dias atrás recebi um retorno financeiro. Do que é proveniente esse retorno? Então, respondendo essas três perguntas aqui que estão dentro da mesma pergunta, não haverá mais o terceiro investimento. Nós, diante da captação que tivemos, restringimos ao investimento em Contagem e Brasília, tá? E daí, respondendo a sua segunda parte da pergunta, se serão distribuídos dividendos de aluguéis? Sim, a partir do momento que a gente começa a receber aluguéis dentro dos empreendimentos e esse dinheiro não vai ser utilizado para, por exemplo, pagar um serviço de dívida, não é juros de dívida, porque aqui a gente faz sempre nos nossos investimentos um mix entre o dinheiro captado pelo fundo e também dívida, não é, para melhorar o retorno dos nossos investimentos. Então, tendo sobra de capital proveniente de aluguéis, sim, isso vai ser distribuído, tá? E a nossa distribuição será mensal disso. E daí, se houver, pergunta aqui, se houver a venda de algum investimento, né, de algum dos empreendimentos, o resultado será reinvestido? Não. Havendo a venda, a gente devolve o capital para o investidor, certo? E não vai reinvestir. E daí, por último, não é, sobre o retorno financeiro, não é, uma distribuição que nós fizemos agora referente ao primeiro semestre de 2022, isso, o dinheiro que estava em caixa está aplicado e a gente teve um rendimento financeiro positivo e por regulamentação dos FIIs, a gente tem que distribuir ao menos 95% do rendimento. Então, foi isso, foi um rendimento financeiro do nosso caixa do fundo, que ainda não está sendo empregado nas obras. Aí, seguindo pelas perguntas aqui, né, responder as perguntas do Michael. O FII detém, primeira pergunta, o FII detém diretamente os terrenos ou controla a SPEs que detém os mesmos? O FII, ele tem duas SPEs, tá? Uma SPE que detém o terreno de Contagem e outra SPE que detém o terreno de Brasília. Qual a necessidade de equity e dívida adicionais para finalizar esses projetos e qual a estratégia de captação? A gente necessita de cerca de 70 milhões de reais de equity adicional,
certo? E necessita de 180 milhões de reais de dívida para fazer esses dois empreendimentos. Os 180 milhões de dívida, eles já estão em fase de contratação, só depende agora da aprovação para ser liquidado. E a parte do equity, não é, do capital adicional, nós temos duas estratégias. Uma primeira estratégia que está em discussão seria fazer uma nova oferta de cotas do fundo. E também a gente tem já, por outro lado, mas não é a nossa preferência, proposta de outros fundos / gestores / investidores para entrar com esse equity adicional e ficar com uma participação do empreendimento. Tá? Então, a gente tem aí diversas opções para fechar essa parte do equity. Tá? O valor do investimento da BL está ao redor de R$600, isso porque a gente não comprometeu ainda, por enquanto, só o valor de terreno, projetos, aprovações. Quando a gente entra no valor aí total do investimento, com a construção, a gente fica na casa de R$2.500 a R$2.600 com o custo de obra. Tá? E a questão da recente distribuição de recursos ao cotistas, eu comentei já que foi aí um rendimento de caixa que a gente é obrigado a distribuir pela regulamentação dos FIIs. Vamos lá. Daí tem uma pergunta aqui. Já há conversas com possíveis locatários? Sim. Já há conversa, sim. Inclusive, existe uma conversa com um locatário para alugar 100% do imóvel de Brasília, e por imóvel de Contagem nós já temos participado de algumas concorrências que estão ocorrendo para locação. Daí, por último aqui, este equity necessário de R$70 milhões ocorre pelo fato da captação do fundo ter sido menor do que a esperada? Sim, é por isso, tá? A nossa necessidade sempre foi de R$170 milhões para fazer esses dois projetos. Então, a gente precisa desse equity adicional para conseguir dar andamento nos dois projetos. Não é uma questão que nos preocupe, tá, gente? Falando de forma bem transparente com vocês, os dois projetos são muito bons. A gente tem diversas opções. Óbvio, a gente preferiria que a gente conseguisse captar dentro do fundo 70 milhões adicionais para conseguir fazer os projetos, mas caso isso não seja possível por questões mercadológicas, dado hoje a Selic a 13,75, a preferência dos investidores tem sido renda fixa, apesar da projeção de retorno aqui do fundo tá na casa de mais de 20% ao ano. Então, se não conseguimos esses 70 milhões através de captação, a gente tem aí já propostas de outros parceiros, investidores, desenvolvedores que gostariam de comprar uma participação no empreendimento e co-desenvolver com a gente de maneira passiva, mas com isso a gente não teria mais esse controle de 70 milhões dentro do fundo, mas para o retorno do cotista não impacta em nada se a gente for seguir dessa forma, tá? Seja com a captação de mais equity dentro do fundo, seja botando um parceiro financeiro dentro dos projetos, isso muda em R$0 e em 0% o retorno do cotista do fundo, tá? A gente sempre preza, em primeiro lugar, o cotista aqui, não é? E com isso, em manter o retorno dele dentro disso daí, dentro do retorno esperado. Qual a expectativa de rentabilidade anual final para o investidor? Que é uma outra pergunta que nós temos aqui. Dentro dos projetos, a gente está falando aí aproximadamente 28%, de rentabilidade ao ano, entre o investimento e o desinvestimento no nível dos projetos. E no retorno final, já descontado, taxas de administração e também a performance FII, a taxa de performance da gestora, o retorno deve ficar acima de 20% ao ano. Tem uma última pergunta aqui do Michael, Cadê? Último ponto. Os aluguéis sendo recebidos via SPE não implicam em uma ineficiência fiscal de imposto de renda versus a detenção diretamente do terreno pelo FII.
Sim, implicam, mas o nosso cenário base, ele já contempla essa ineficiência fiscal, certo? Dado que o desenvolvimento dos ativos diretamente pelo FII impediria a contratação da dívida, né? Dado que o FII diretamente não pode tomar uma dívida. A gente tem que ter essa estrutura de ter uma SPE embaixo, justamente para poder fazer esse endividamento necessário dentro dos nossos projetos. A pergunta aqui do Viriato. Bom dia, Viriato, tudo bem? A gente sim está captando, tá, um CRI. O Viriato perguntou aqui se não valeria captar um CRI que alavancaria o nosso retorno. Nosso retorno já prevê uma captação de um CRI. A gente não quer aumentar o valor, o montante que a gente está captando via esse CRI, tá? A gente já está captando 180 milhões de reais via um CRI, e a gente entende que aumentar o volume 180 por que seria necessário, que seriam 250, não é? Não precisar de mais equity, deixaria o nosso fundo muito alavancado, acima do que a gente gosta de ter, não é? De alavancagem dentro dos projetos, a nível dos projetos, em termos de LTV, que seria aí um LTV de 60%, tá? Então, por isso que a gente não está aumentando o volume do CRI. E daí, só para encerrar aqui, uma última pergunta. Como está a conversa com possíveis compradores dos futuros galpões? A gente já teve sondagem para aquisição, a gente entende que ainda não é o momento para fazer aí conversa sobre desinvestimento, dado o cenário hoje de taxa de juros mais alta, não é? E também por ainda não estarmos com os projetos 100% aprovados. Uma vez que a gente entre numa fase de obra e construção, a gente sempre sonda o mercado e tendo uma possibilidade de desinvestimento antecipado, a gente trabalha essa possibilidade, dado que aqui é um fundo de ganho de capital e nossa pretensão é vender sempre no melhor preço e também o mais rápido possível esses galpões, tá? Acho que para completar aqui, gente, do lado da gestão, a gente está bem animado com esses dois projetos, tá? A sinalização de mercado, tanto para alocação quanto depois para desinvestimento, ela é muito boa. A gente tem falado, né, nas concorrências e também com as principais consultorias de mercado na parte de locações, em valores de locação bem acima do nosso business plan, tá? Então, a gente tem aí uma possibilidade do nosso retorno ser ainda bem superior ao que a gente está prevendo aqui nesse underwriting, tá? Mas, assim, acho que é um fundo que vai aí performar muito bem, pegou um momento bem interessante de mercado. A gente, em Brasília, não tem nenhuma concorrência, não tem nenhum outro galpão que vá ficar pronto no mesmo prazo que a gente, não é? E que vai começar a obra ainda em 2022. E em Contagem, a concorrência é pequena, dadas as dificuldades aí de aprovações. Peraí, tem uma pergunta aqui do Tomás. Mesmo aumentando 10% a BL de Contagem, ainda assim o atraso no cronograma foi suficiente para diminuir a TIR anual esperada em 200 pips. Sim, o atraso no cronograma impactou, a gente já deveria estar em obra e esse atraso de obra impactou em 200 basis points, mas a gente gosta, né, sempre de ser conservador. A gente deve buscar isso daí na locação e no desinvestimento em valores e prazo melhor do que a gente está esperando no nosso business plan, mas a gente gosta aqui de refletir de imediato essas pequenas variações que a gente tem dentro do nosso underwriting e apresentar isso para os investidores, tá? Ainda assim, seja 29% ou 27% o retorno ao ano desses projetos, é um retorno muito atrativo para o desinvestimento logístico, dado que é um mercado bem competitivo, não é? E com uma barreira de entrada que não é muito grande. Mas, gente, assim, fiquem tranquilos, tá? E fiquem animados com o projeto. A gente está dando foco total aqui nesses desenvolvimentos, não é? Nossa pretensão aqui surpreender vocês nesses ativos aqui e nesse fundo, tá? Então, acho que quem alocou dinheiro junto com a gente aqui no fundo fez uma alocação estratégica muito interessante, pegou um momento muito bom de mercado e vai aí ter, não é, um retorno interessante dentro desse fundo.
Então, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Queria mais uma vez aqui agradecer a participação de todos e sempre colocar aqui o time de gestão à disposição para esclarecer eventuais dúvidas futuras que surjam. Através do canal do RI, a gente está sempre à disposição aqui para falar com vocês e atendê-los da melhor maneira possível. Obrigado. A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Extra 2 está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.